Mais uma aula no ar e dessa vez agora vamos trabalhar com mais uma tela monocromática. Já pintamos a tela verde, a vermelha, agora vamos trabalhar com a tela azul. Só tons de azul. Vamos trabalhar aí com um pequeno povoado com casas, água também, que é importante para refletir, vegetação. Vou desenhar aí tudo com a tinta, já com a tinta azul. Você pode utilizar também um lápis, não tem problema nenhum. Faça o desenho do seu gosto. Estou utilizando só lhe mostrar a técnica, como fazer. Se você não quiser colocar a mesma quantidade de casas, você pode colocar só uma casa ou duas casas, não tem problema. Importante que você siga a técnica para fazer a paisagem monocromática no tom de azul. Fazer mais casas distantes. Tudo aí passo a passo. Vamos finalizar aí o nosso desenho. Vamos começar com a tinta azul e branco depois para começar a pintar o céu. Marquei só onde vai ser os arbustos, a casa, a paisagem em si. E agora vamos trabalhar com o céu, utilizando branco e azul. Qual azul utilizar? Fica a seu critério. Estou utilizando aí o azul fitolocianina com branco. Ou melhor, azul cobalto com branco. Não é fitolocianina, azul cobalto e branco. Vou pintar logo a parte do céu. Espalhar bastante. Você observou que o branco está bem diluído, porque eu estou utilizando a tinta acrílica fosca. Ela vem no potinho e ela é mais diluída do que a tinta acrílica para a tela. Pintando sempre na horizontal, vamos preencher todo o céu e a parte da água da nossa paisagem. Pega um pouco de tinta azul e mais branco e pintando na horizontal. Após pintar o céu, já vamos fazer algumas nuvens aí. Aproveitar que a tinta ainda está fresca, para não ficar muito forte. Batendo com o branco e o pincel sujo do próprio azul. Depois vamos reforçar mais essas nuvens. Só batidinhas, ela ficando nuvem, ficar bem disfarçada. Estou utilizando só o branco. O pincel não está limpo totalmente. Aí ele fica bem disfarçado, que mistura o azul com o branco. E vamos repetir em vários lugares do céu. O mesmo processo. Sujando o lado do pincel e batendo com o outro lado. É só observar a posição da mão e do pincel. Assim como foi pintado o céu, também vamos fazer a mesma coisa com o rio aí. Branco com azul. Pode deixar um pouco mais claro. Utilizando o branco e o azul, misturando um com o outro. Vamos preencher toda essa parte do rio.
aproveitando a mesma tinta, vamos fazer logo o caminho aí que vai para o rio. Um pouco do mesmo do azul e o branco. O tom ficou bem parecido. Que vamos utilizar azul e branco. Pintar logo todo o caminho na posição horizontal também. Tudo vai ser azul e branco e preto no máximo, o azul Prússia. E aí preenchemos o caminho. Agora vamos preencher um pouco aí as laterais. Será a grama. Podemos mudar o tom do azul, mas que não saia muito do padrão. Agora sim, estou utilizando aí o azul fitolocianina. O pincel sujo de branco. Ele vai ficar mais escuro do que a grama. Vamos preencher toda aí a nossa grama, de um lado e do outro também. Você percebeu que eu estou pintando na posição diagonal. Por que isso? Que é para dar a ideia de profundidade aí do caminho para a grama. Que a parte da grama é mais alta. Deixar um pouco mais escuro. Já que a tinta do pincel saiu mais um pouco aí o branco. E agora vamos fazer também a outra lateral. Utilizando azul fitolocianina também e branco. Vamos pegar fazer a parte da grama também daqui de cima. Observe que ele vai ficar mais destacado do que a cor da água. A água eu utilizei o azul cobalto e branco, e aí estou utilizando azul fitolocianina com branco para fazer essa parte aí da grama de cima. Vou preencher toda a área aí que está por fora das casas, todo o espaço, deixando de fora só os arbustos. Mas onde for grama eu vou preencher todo com azul fitolocianina e branco, deixando sempre mais escuro do que a parte da água. Pessoal, continuando, vamos trabalhar com a vegetação que está por trás no horizonte aí da paisagem, que são os arbustos. Vamos trabalhar com azul da Prússia e o pincel número 16 ou 18, fazendo batidas, espalhando bem as pontas para não ficar contornado, caindo no formato de plantas. Embaixo aí vamos fazer a sombra, puxando, espalhando para dentro da grama, na horizontal também. Segue o mesmo passo atrás das casas. Entre as casas e as três casas, você vai colocar também o mesmo azul da Prússia, com a sobra de tinta que você utilizou na árvore anterior. Agora vamos fazer também no cantinho da paisagem, atrás da casa grande, o mesmo processo, em movimentos circulares, e depois nas bordas se dá umas batidinhas para quebrar os contornos. Próximo a outra casinha também, uma árvore menor.
E agora vamos trabalhar com a divisão da grama. Fazer uma sombra aí para dividir as gramas. Fazer umas divisões e profundidade nela aí. O que eu marquei aí agora? Marquei um pouco fazendo a sombra na casa. Deixei o meio vazio aí, porque será o caminho que levará até as casas. E essa outra divisão aí, a grama, eu vou espalhar para cima, que é para dar profundidade ao campo e dar ideia de descidas aí na vegetação. Eu utilizei o mesmo azul da Prússia para fazer esse trabalho. Agora, com o preto misturado com o azul da Prússia, eu vou preencher o telhado da casa. Aí pode usar o pincel a seu critério, de acordo com o tamanho que você queira usar, já que o trabalho aí é mais minucioso. Aí preenchi a casa pequena e agora eu vou preencher também as paredes dessa casa. Vou utilizar pouquíssimo azul e branco. Mais branco do que azul. Estou utilizando aí o azul cobalto com branco, para ela ficar praticamente branca. Vou preencher toda a parede da casa. Posso repetir isso em todas as casas. São 4 casas. Posso acrescentar mais uma casa pequena aí depois, se eu quiser também. E vou preencher todo o campo. Depois eu volto sombreando as paredes. Agora eu faço um pouco de sombra na lateral da casa, já que essa aí está mais escondida e o outro lado está na luz, utilizando o próprio azul para fazer isso. Vou repetir isso na parede de todas as casas também. Observe aí, a parte vai ficar escura. Essas partes que eu marquei agora com o pincel é onde está a sombra, ou melhor, a sombra da casa. O outro lado está um pouco de luz. Vamos pintar também os telhados da casa, todos com preto e azul da Prússia. Vamos preencher isso de todas as casas. Também essa última casa aí está mais alta um pouco, então eu vou refletir mais um pouco de luz no telhado dela, já que as outras estão na sombra das árvores. Essa aí está um pouco mais no alto, então vou refletir um pouco de luz no topo aí do telhado. Eu utilizando aí mais azul da Prússia do que preto. Estou pintando embaixo mais escuro e a parte de cima mais clara. Logo após vamos fazer também a divisão das telhas de cada casa. Espalhar bastante para não ficar marcas e não ficar excesso de tinta também, para não atrapalhar a pintura. O caminho eu reforcei com um pouco de branco, onde tem o caminho aí da casa. Agora eu vou pintar as portas e janelas utilizando a tinta preta. Eu vou fazendo desenho diretamente no pincel. Você pode fazer também o desenho com lápis e cobrir. No meu caso eu estou fazendo aí direto com a tinta e o pincel. O pincel número 8 cortado e a tinta preta já diluída com um pouco de água para ela ficar mais solúvel. Observe que eu fiz aí só janelas em algumas casas, porque a frente dela está aí do lado do caminho. Esse caminho que eu passei na lateral. Agora eu vou escurecendo aí um pouco o caminho, a parte de baixo, com o pincel sujo de azul da Prússia.
E se você quiser, pode acrescentar um pouco de preto. Vou fazer também um barranco aí na beira do rio, do lago, para poder fazer o reflexo na água. Vou pegar a tinta aí. Você vê que eu estou pegando a tinta azul da Prússia, misturando, para ela ficar mais solúvel. Vou fazer uma borda aí nesse lago toda, na horizontal, que é para dar uma profundidade aí na água. E você já vê o efeito do rio aparecendo. O que vai ficar aparecendo água aí vai ser o reflexo dentro da própria água, o reflexo das casas, já que acima está com lua, e o reflexo das plantas que estiver acima. Na mesma direção da parede eu estou marcando, porque eu vou pintar da cor que está pintado a casa em cima. Estou fazendo aí logo a sombra, no local que você vai ter o arbusto lá atrás, aparece um pouco. Observe lá, ó. Ele é alto, mais alto que a casa, então dá para aparecer a ponta dentro da água. Já que eu estou repetindo aí o espelho da água. Agora vamos fazer com a tinta branca, eu vou repetir, puxando de cima para baixo, não deixe marcado. Estique bastante a tinta até se perder na cor de baixo. Estou fazendo logo as cores claras, que é o branco, o lado branco da parede. Depois eu misturo o azul com o branco e faço o outro lado da parede na mesma tonalidade da parede da casa. Observou que antes não era nada, era só uma mancha azul e agora já está aparecendo água. Agora com azul e branco eu vou refletir a parede mais escura. Observe também descendo, puxando de cima para baixo. Mesmo processo. Então, se tenho janela na casa desenhado, também vou fazer o mesmo processo na sombra. Mas a sombra ficou mais escura, não tem problema nenhum, porque aí é um reflexo na água. Como é noite, uma noite bem clara, de lua. E aí vamos espalhando até sumir na água. Não ficar mostrando aí o acabamento. E não precisa ficar perfeito a sombra dentro da água, só reflexos. Suavizar mais um pouco aí essa azul, essa outra azul. E também essa parte aqui da vegetação. Para não ficar tão marcado, tão marcante e tão chapado. Vou fazer algumas plantas aí para refletir também na água. Utilizando o mesmo azul da Prússia. Agora estou utilizando ele bem mais forte do que lá em cima. Por que eu estou colocando mais forte aí? Porque ele está mais próximo. Então ele tem que estar mais intenso a cor. Mais uma moita aí. Espalhe mais. Bastante. Agora eu vou refletir também um pouquinho aí das janelas da casa na água. Que cor eu utilizei aí? Utilizei o preto na mesma direção. Reforço em cima. Puxo embaixo. E deixe se perder na sombra. Estica mais um pouco aí a porta. Uma janela também dessa daqui. Porque essa daí ficou colada, porque ela está mais distante, então ela vai ficar mais coladinha aí no canto da sombra. Repetir também essa outra janela e a outra janela. E assim vamos fazendo os reflexos da água. Observe que já temos aí, ó, o espelho da água com reflexos das casas dentro do rio.
Agora é hora de reforçar o caminho. O caminho que leva até o rio, estou pintando aí, ele já foi pintado com azul e branco. Agora eu vou reforçar com o branco para acender mais o reflexo aí do céu no caminho. Posso fazer isso também no caminho que está acima, próximo à casa. Todos os caminhos eu vou clarear com um pouco de branco e azul, certo? Esse caminho e o outro caminho. Vou utilizar também o branco, pegar um pouquinho só aí. O pincel está levemente sujo de azul para fazer esses detalhes. Bota pouquíssimo azul na paleta. E aí, por que eu estou adiantando logo aí a grama? Eu posso fazer logo essa parte aí e depois eu posso retocar o caminho também. Estou fazendo logo as partes pequenas aí da grama, próximo à casa. Com o pincel número 14. Estou fazendo batidinhas de leve aí na grama. Lembrando de sujar um lado do pincel e bater com o outro lado. Eu estou utilizando apenas aí a tinta branca e pouquíssimo azul, para ele ficar mais espalhado, ficar bem disfarçado, não ficar destacado, porque ele está distante. Se a grama está próxima, eu bato ele para definir a grama. Longe, eu embaço para ele ficar meio aspecto de distância. E aí vamos repetir esse passo também na grama de perto. Agora aproximar para você dar uma olhada como vai ficar. Observe aí. Eu vou utilizar um pincel número 20 e mais branco do que azul. Vou bater para destacar bem a grama. Por que esse destaque? Porque a grama está próxima de mim. Então dá para ver os detalhes melhor. Vou batendo com o lado do pincel e o lado sujo para cima. Sujo um lado e uso o outro lado. Sempre o lado que não tem tinta fica para cima da tela. Aí vamos batendo até formar, cobrir toda a superfície da grama, não ficar essa parte lisa, e sim com capim. No outro lado da grama, segue o mesmo processo, sujando um lado do pincel e batendo com o outro lado, utilizando o azul e o branco. Caso você queira mudar o azul, caso não queira usar o azul da Prússia, você pode utilizar o azul ultramar claro ou o azul cobalto com branco. Também vai ficar uma cor muito destacada, muito bacana. Vamos fazer essa batidinha em toda a parte da grama aí. Depois a gente vai trabalhar com mais branco aí para intensificar mais essa grama. Observe que eu estou batendo aí em todos. E essa parte que eu deixei escura aí, que é a profundidade da grama, eu não vou cobrir. Vou fazer umas batidinhas mais suaves próximo a ela, que é para ficar essa entrada aí na grama. Observou? Agora reforça um pouco o caminho, limpando o próprio pincel para espalhar a tinta que sombreamos antes. Sempre a parte de baixo vai estar na sombra, então vamos sombrear. Afastando um pouco aí para você ter uma visão da tela, como está ficando o nosso trabalho. E agora vamos fazer mais uma vegetação aí na parte à frente do rio, utilizando o mesmo tom, azul da Prússia, já que a paisagem é monocromática em tons de azul. Eu uso azul e branco na totalidade, preto só para alguns detalhes. Reforçar mais aí também. Eu estou colocando mais azul da Prússia porque a árvore está mais próxima, então ele tem que ficar mais intenso. Mesmo que depois vamos fazer a folhagem com branco, mas o fundo tem que estar bem escuro. Vamos fazer também mais um pouco aí nessa outra grama. Você vê que já tem formas aí na nossa paisagem. Está ficando bacana. Eu espero aí, vou pedir para vocês aí que deixem o like de vocês aí nos nossos vídeos. Colabora aí com o nosso canal também, para que possamos postar sempre um vídeo por semana.
Vou postar também mais vídeo aí de pintura em tecido e desenho em breve. Reforço aí mais uma vez a grama com mais um pouco de branco em alguns pontos para destacar mais a paisagem. Pronto, agora é hora de acabamentos. Já fizemos toda a base da tela. Agora falta os acabamentos. Lá no horizonte eu acrescentei mais duas casas minúsculas, bem disfarçada, para poder dar uma ideia de distância. E agora eu estou utilizando a tinta preta, fazendo riscos diagonais para formar as telhas da casa. Não precisa destacar bem forte os detalhes. Vamos fazer também na outra casa, utilizando a tinta preta. Contorna primeiro a lateral e depois sombreia na diagonal. Abaixo do telhado também um pouco. Na outra casa, riscos diagonais. Sombreia embaixo. E agora riscos horizontais aleatórios. Não precisa ser perfeito, já que as casas são pequenas. Reforçar também essa daí. Observe nessa outra casa como está ficando. Esse é o sentido aí do telhado. Alguns riscos aí na horizontal agora. O da lateral da borda da casa e das telhas também. Só alguns riscos aleatórios aí na horizontal que já divide o telhado. Muito bem. Após fazer o telhado, a gente pode também acrescentar um pouco de luz e começar os acabamentos aí finais. Vou reforçar só um pouco de preto aí no telhado da casa que está distante, mas não defino nada nela. Agora é hora de acrescentar mais alguns detalhes aí na nossa paisagem. Vamos fazer uma cerca aí próximo de uma das laterais e refletir também a sombra das estacas dentro da água. Agora, utilizando aí o azul da Prússia com um pouco de preto, já que está à frente, eu posso utilizar mais escuro. Fazer aí algumas árvores pequenas e também reforçar os capim que estão aí próximo ao rio. Aí eu fiz um tronco de árvore seco. Já faço alguns riscos aí, alguns galhos na outra árvore. Já que é para proteger a paisagem, vamos fazer logo a cerquinha do outro lado e deixar a estrada no meio dessa cerca. Uma sombra. E a sombra refletindo sempre para o lado direito. Agora fazer uns fios de arame na cerca. Precisa deixar bem visível, já que a cerca está muito distante. Como falei com vocês, o telhado já não estava pronto. Vou fazer alguns detalhes aí com branco, fazer uns pontos de luz no telhado. Utilizando o pincel número 8, cortado e lixado, pincel de cerda. Tinta de um lado e usa o outro lado do pincel. Desfaço com o dedo. E na lateral posso utilizar riscos horizontais. Aqui alguns riscos diagonais e outros horizontais. Só para dar alguns pontos de luz no telhado. Aproveito o branco, já fiz dois risquinhos aí com as galhos da árvore.
e reforço as laterais da porta para deixar mais contornadinha as portas da casa que estão próximas. O mesmo processo que eu faço em cima, eu repito na sombra embaixo. Contorno em cima e repito na sombra embaixo, na água. Vamos fazer também um pouco de luz aí na parte de baixo, aí no tronco da árvore. E também nesses barrancos aí do caminho. Um pouquinho de leve, suave, não precisa destacar muito. Só para dar forma aí de vertical, de profundidade no caminho. E aí, já temos o nosso caminho pronto. Nosso tronco da árvore. E agora é a nossa próxima etapa. É hora de fazer as batidinhas da árvore. Sujando o lado do pincel e batendo com o outro lado, utilizando a tinta branca e azul cobalto, que é para mostrar o reflexo aí das folhas da árvore. Um bambuzal que está aí logo atrás da paisagem, no horizonte. Pode utilizar um pincel cortado, que não tenha muito pelo, para que fique um pouco definidas as folhagens da vegetação. Observe aí como tá. E agora essas que estão mais próximas, vamos trabalhar com pincel menor, já que elas são menores também, e carregar mais um pouco na tinta branca. Aproximar para você ter uma ideia. Finalizando esse arbusto, vamos também trabalhar com os demais, usando a mesma forma. Podemos usar também o pincel menor, se quiser definir mais as folhagens do arbusto. Fazer alguns retoques no que já está feito. E agora é a nossa próxima etapa. Os demais. Temos aí o de trás do telhado e o da frente. Eu adiantei um pouco o vídeo aí para você ver já pronto aí o nosso trabalho. E agora eu vou aproximar para fazer esse pequeno aí próximo à casa. De acordo com o tamanho do arbusto, você utiliza o pincel. Nesse caso aí eu estou utilizando o pincel menor, número 8, cortado e lixado. E estou utilizando apenas a cor branca para poder fazer a folhagem, para aparecer aí nas paredes da casa. Aí será uma nova vegetação, uma planta menor. Então eu utilizo o pincel menor. Dá um pouco de luz aí na borda do rio, onde tem esse barranco. Só um pouco de luz que é para definir melhor a paisagem. E aí vamos reforçar um pouco aí o branco, a luz nas estacas também. De leve, bem suave, não precisa ser bem definido porque está distante. Para não ficar tão destacada, vamos quebrar um pouquinho isso aí. Aí acender mais um pouco aí do branco da borda da porta, da sombra e também nas plantas que estão abaixo. Definir algumas partes da folhagem da planta. Aí utilizando também o pincel número 8. Isso aí batendo, sempre sujando o lado do pincel, usando o outro lado.
Você observou que trabalhamos primeiro com o pincel maior para fazer a parte mais suave da árvore, dos arbustos. Agora estamos definindo as folhas com o pincel número 8 cortado e lixado. Fazer em todas as plantas essa batidinha para deixar ela mais definida. Já que ela está mais próxima, então temos que definir bem as folhagens. A parte de cima também vamos fazer um retoque. E agora só o retoque de branco também nas outras folhas das outras árvores. E o galho feito também com a tinta branca. O pincel número 8 cortado, agora usando um lado do pincel de quina. Fazer o galho de cada árvore que está atrás da casa e até mesmo as que estão à frente. Agora é hora de visualizar um pouco aí a nossa paisagem, ver como está ficando. Falta alguns retoques mínimos aí para finalizarmos o nosso trabalho. Agora vamos fazer o seguinte, a transparência da água. Utilizando o branco, o pincel também cortado, suja-se um lado e usa o outro lado do pincel, fazendo riscos curtos e suaves com a tinta branca, por cima da sombra que fizemos antes da casa e do mato. Aí você vê que já dá um efeito de transparência de água. E esse aí é como fazemos para fazer águas de rio, de mar, águas paradas, certo? Vamos finalizar o nosso retoque para ver o que vamos acrescentar aí na nossa paisagem. Que tal colocarmos uma árvore aí lá no mais distante, próximo à casa? E vou utilizar isso aí fazendo com o pincel número 10 cortado, o 8, a tinta preta, acrílica fosca. Posso utilizar também acrílica para a tela. Feito o galho, vamos sombrear também na parte do rio, porque aí tem a sombra na água. Faremos agora também um pouco de luz aí no tronco da árvore, antes de fazer a folhagem dela. Utilize só apenas o branco para fazer essa luz. Muito bem, pessoal, agora fazendo a folhagem da árvore, vamos utilizar o pincel maior um pouco. Aí pode utilizar o pincel número 14 e a tinta azul da Prússia também, mais uma vez, que é o azul muito usado aí, porque ele é mais escuro, para fazer as batidinhas da árvore, a copa da árvore. Lembrando de sujar um lado do pincel, bater com o outro lado. Bata batidas bem rápidas, para não ficar tão marcadinha. Ok, aí temos aí a copa da nossa árvore já praticamente terminada. Isso é uma pintura monocromática no tom de azul, onde utilizamos azul, branco e um pouco de preto. E aí vamos finalizando aí o nosso trabalho. Eu peço a vocês que deixem aí o like de vocês nos nossos vídeos. Compartilhe também os nossos vídeos e deixe comentários que podemos colocar lá no canal. Que aula você gostaria de assistir. Se for possível, vamos atender os pedidos de vocês aos poucos.
Que a nossa pretensão é colocar uma aula por semana. Aí eu fiz a copa da árvore bem cheia e agora estou colocando algumas folhas mais escuras também nas árvores que estão atrás da casa para definir. Já que o céu está branquinho, o azul vai aparecer mais aí, a parte aí acima do telhado. Faremos agora alguns retoques para finalizar o nosso trabalho. E você vê como ficou, como foi a nossa experiência de pintar em Eucatex, uma pintura monocromática no tom de azul e branco. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa pintura monocromática no tom de azul. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe sempre seu like e te aguardo na nossa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.